Se alguém descobrir alguma coisa mais prazerosa, alguma coisa melhor que adorar o Senhor, me diga, para eu dizer que é conversa fiada. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Último dia do ano, altos e baixos, erros e acertos, lágrimas e sorrisos. E aqui estamos em Êxodo capítulo 19. Quero mais uma vez trazer esse texto para a igreja. Durante o ano de 2020, a gente trabalhou esse texto uma vez e vamos trabalhar a segunda vez. E conversando com Deus, perguntando a Ele qual texto eu deveria trazer na noite de hoje, uma noite bem significativa para todos nós. Eu busquei no profeta Isaías, eu busquei no Novo Testamento, e confesso a vocês que até os 45 do segundo tempo eu estava angustiado. Senhor, o que é que eu vou falar? Mas eu louvo a Deus que Ele é infinito em bondade, misericordioso, que não vai deixar o servo passar vergonha. Afinal, a palavra é dele, eu só sou o transmissor. E Deus me trouxe à memória um texto que eu já trabalhei com vocês, Êxodo 19. Acho que vocês lembram. Deus convoca Moisés, vocaliza um convite, para que Moisés fosse o libertador, fosse aquele que libertasse o povo de Deus, que estava sendo oprimido, literalmente chicoteado, comendo as sobras, e vivendo sem poder adorar a Deus, por causa do jugo do Egito. E Deus, claro, é infinito em bondade e em misericórdia, resolveu escutar o clamor do povo. Deus poderia muito bem descer à terra e libertar o povo das mãos do faraó, mas Deus preferiu levantar Moisés. E eu tenho certeza que toda a condução, desde a insegurança de Moisés, do medo, da dificuldade com a fala, as dificuldades inúmeras que ele enfrentou ao lidar com o faraó, que não queria libertar o povo, e aí Deus resolve agir, e vocês conhecem a história. Deus lá envia as 10 pragas do Egito, para que faraó descobrisse quem é que manda, quem é Deus, e claro, com um coração ainda endurecido, faraó ainda que libera o povo de Deus, mas não era do agrado dele, porque afinal ele estava perdendo uma boa mão de obra. O povo de Deus estava sendo escravizado, e ele estava perdendo aquela mão de obra, e vocês sabem da história. Deus vai lá, toca na vida, literalmente, da família de faraó, ele liberta o povo, Moisés sai, e começa a peregrinação, e faraó resolve agora perseguir novamente, porque se arrependeu de soltar o povo. Senão eu vou atrás, vou pegar esse povo de volta, e nós temos a travessia do Mar Vermelho, coisa linda, gente. Já falei para vocês que eu não atravessaria o Mar Vermelho caminhando, dava um tiro de carreira, com medo daquele negócio fechar na minha frente. Eu chegava primeiro que Miriam, primeiro que Moisés, e seria o cântico de Wembley, não era nem o de Miriam. E Deus resolve agora, após 3 meses da saída do povo de Israel, conversar com Moisés, ter um papo. Moisés, vamos conversar aqui comigo? Sobe aqui no Monte Sinai, eu quero te passar algumas orientações. Você não pode governar esse povo, você não pode gerir esse povo de qualquer modo, de qualquer forma. E as suas leis, o seu braço forte, não vai dar certo, Moisés. É melhor você obedecer a minha voz, pegar as minhas instruções, que ainda assim não será fácil. E Deus agora, no capítulo 19, começa a conversar com Moisés, e no capítulo 20 passa os 10 mandamentos. Dizem que Moisés foi o homem mais pecador da face da terra, né? Quebrou os 10 mandamentos numa tacada só, né? Mas literalmente ele quebrou as tábuas, viu, irmão? Não é que ele
negligenciou com os 10 mandamentos, não. E Deus entrega ali a Moisés, no capítulo 20, passa as orientações e diz: pronto, Moisés, está aí a receita para você conduzir o bolo, para você conduzir o meu povo. Irmãos, me chama a atenção que as orientações de Deus do passado, elas servem ainda hoje, amém? Vocês creem, assim como Martinho Lutero cria, que toda a escritura ela é divinamente inspirada? Toda, não uma perícope, não um bloco, não um texto, mas toda a Bíblia. Então tudo que Deus falou para Moisés no capítulo 19, Ele vai falar para nós hoje. Aqui pena que eu não tenho tempo suficiente para expor todo o capítulo e entrar no 20, nos 10 mandamentos. Mas aí você já fica com uma tarefa de casa. Lê o capítulo 20 em casa, os 10 mandamentos. Amém? Amém, irmãos? Vamos ver aqui algumas orientações que Deus passou para Moisés. 3 meses, eles já haviam sido libertos do povo do Egito, e agora Deus começa a passar a orientação, a primeira orientação de Deus para o povo de Israel, para Moisés conduzir aquele povo. Versículo 4, todos acharam? Todos acharam? Êxodo 19, verso 4. Deus fala para Moisés: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Observe aqui que Deus está mandando o povo olhar para trás. Tendes visto, Moisés? Aqui está no passado. Primeira lição que eu aprendo, que Deus passa para Moisés: olhemos para o passado com sabedoria. Devemos no dia de hoje parar por alguns momentos e olhar um pouquinho para o passado. Não precisa, sabe, irmãos, ir muito longe não, basta de janeiro para cá. Tudo que Deus fez, tudo que Deus permitiu, tudo que aconteceu na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, tudo, absolutamente tudo, nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui, ponto final. Olha o que ele diz: Moisés, tende visto o que fiz aos egípcios? Todos os milagres, tudo aquilo fui eu que fiz, Moisés. O povo só está aqui hoje, 3 meses já livre de Faraó, por minha causa. Moisés manda o povo olhar para trás com sabedoria, porque o povo vai acabar esquecendo que fui eu que fiz. Não durou muito, o povo esqueceu. Não durou muito, o povo esqueceu. Se você vê a narrativa bíblica, não demorou muito que o povo esqueceu o que Deus fez. Então, sabe, Deus pede para que eu e você olhemos para o passado e enxerguemos aquilo que Ele fez para que nós chegássemos até hoje aqui. Irmãos, eu seria também muito medíocre se eu pedisse para você olhar só de janeiro para cá. Vamos olhar ao longo da trajetória da sua vida? Vamos olhar? Sua conversão foi um marco na sua vida ou não foi? Eu lembro como hoje a minha, eu citei aqui um desses últimos cultos. Seu batismo, seu casamento, seus filhos. Sabe, Deus manda a gente olhar para o passado com sabedoria, irmãos, olhando o que Ele fez. O nosso coração não deve ser uma sacola de lixo, que a gente sai carregando as porcarias, permitam-me falar assim, as coisas ruins, e agora no final do ano, no último diazinho, no último culto, trazermos à memória as coisas ruins. Não, irmãos. Vou fazer-lhes algumas perguntas. Posso? Deus deixou de ser Deus por causa da pandemia. Alguns perderam alguns entes queridos aqui. O irmão da Sossô está num processo, estamos orando por ele. O irmão da Fátima também. Temos familiares aqui que estão passando por dificuldades. Mas Deus deixou de ser Deus? Se eles estão até hoje vivos, porque Deus trouxe até aqui. Se nós estamos aqui hoje, porque Deus nos trouxe. E sabe como Deus fala para Moisés: tendes visto o que fiz aos egípcios,
como vos levei sobre asas de águia. Deus nos trouxe para cá com mão poderosa. Escutar a irmã Lúcia dizendo que pegou o Covid. Eu não sei, Gracinha, se o Covid não lhe quis. Quem pegou o pastor Jonas, pegou Gabi, né? E Gracinha lá. Foi Deus, gente. Foi Deus. Então, por favor, não olhe para o passado para ficar preso nele. Não olhe para o passado para ficar guardando as mágoas. Nossa irmã Tânia também teve uma perda, nossa igreja teve uma perda. Mas precisamos olhar para o passado, irmã Tânia, e trazermos à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. É por isso que estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor, mesmo diante das perdas, das lágrimas, das dificuldades. Deus nos trouxe até o dia de hoje, e louvado seja Ele por isso. Ah, fácil não foi. E quem disse que Deus iludiu Moisés dizendo que seria fácil pastorear aquele povo no deserto? Mas Deus continua conversando com Moisés, e agora no versículo 5, pede para Moisés olhar para outro canto, não mais para trás, não mais para o passado, porque não podemos ficar presos ao passado. Vovó dizia que quem vive de passado é museu. É verdade isso, né? Não é que é mesmo? Contando as histórias, né? Mas vive só daquilo ali. Deus agora pede para Moisés olhar para outro canto. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, futuro, minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olhe para o passado com sabedoria e enxergue as grandes coisas que Deus fez. Mas por favor, olhemos para o futuro com esperança, com desejo de fidelidade. Olha o que ele vai dizer, olha: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Devemos olhar para o futuro, Pedro, com desejo de fidelidade à aliança de Deus, de fidelidade à sua palavra. Devemos olhar para o futuro com esperança. Eu cito esse texto quase todas as pregações, Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Por favor, irmãos, por favor, olhemos para o futuro com esperança. Deus tem algo com essa igreja, amém? Deus resolveu me corrigir, irmãos, nesses últimos dias. Foi, viu? Foi. Deus resolveu me corrigir por algumas atitudes minhas. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por isso. Porque tudo isso me faz olhar para o futuro com esperança. Deus não desistiu de mim ainda, que Ele está me corrigindo. Ele ainda está me colocando no eixo. Mas não sejamos carnais. Paulo disse: se nós esperamos em Cristo apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Olhemos para o futuro com a esperança da vida eterna, que tudo aqui vai passar, querido. Tudo isso aqui vai passar. Então Deus tem algo com a sua família, amém. Deus tem algo com a nossa igreja, amém. Deus tem algo com a sua vida, amém. Mas Deus tem algo maior, um céu reservado para os seus filhos. Quando tudo aqui nesta terra, irmãos, sabe, Alice, quando não fizer mais sentido algum, ainda assim, nós temos como olhar para o futuro com um olhar de esperança. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, estou agora falando na NVI, voltarei para que onde eu estou, estejais vós também. Olhe para o passado com sabedoria.
Deus te trouxe até aqui e você está vivo e é motivo de alegria, amém? Mas por favor, não fique preso no passado. Olhe para o futuro com esperança. Deus quer escrever uma nova história. E Deus continua falando com Moisés. Irmãos, eu amo mais a Bíblia do que amo minha esposa. Eu amo mais a Bíblia do que amo meu filho, Benjamin. Eu amo mais a Bíblia do que eu me amo. E como eu fico assim, sabe, abismado, fascinado, como Deus fala conosco de forma tão clara. Olhar para trás, olhar para frente, e Deus manda Moisés olhar para outro lugar. Versículo 10 agora, leiam aí comigo, por favor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e o que, irmãos? Purifica-o hoje e amanhã, lavem eles suas... Olhe para dentro. Isso aqui é simbolismo de santidade, simbolismo de autoavaliação. Vamos daqui a pouco celebrar a ceia. Cabe ao homem examinar a si mesmo. E quando a gente não consegue enxergar, Deus levanta uns mais experientes para fazer a gente enxergar. Né, Gracinha? Né, irmã Lúcia? Aí, tum! E eu louvo a Deus por isso. Deus sabia que a gente também precisa, no caso deles precisariam, olhar para dentro, fazer autoanálise. E por favor, irmãos, mais uma vez, não sejam autossuficientes, não façam isso. Esse olhar para dentro tem resposta. Aqueles que estão em Cristo, apenas em Cristo, são novas criaturas. O olhar para dentro é uma mudança de dentro para fora. Só quem faz é Jesus. Só o sangue de Jesus purifica. No Antigo Testamento, sinônimo de arrependimento, lavar as vestes. Sinônimo de arrependimento, Davi, rasgar as vestes. No Novo Testamento, rasgar o coração. Olha para dentro, povo. Vocês estão vindo do Egito. Vocês estão cheios de idolatria. Vocês estavam em outra cultura, dentro de um outro povo, sobre outro jugo. E agora eu preciso que vocês olhem para dentro, para que vocês não continuem da mesma forma, para que vocês não exalem os mesmos comportamentos em 2021. Irmãos, eu vou cometer outros erros, e sei que vou. Mas como me entristece saber que eu vou errar de novo, mas nos mesmos. Me livra, Senhor. Mais um ano errando a mesma coisa. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Todo dia 31 eu digo a minha esposa: esse ano eu não tomo Coca-Cola. Eu já caio no dia 1º. Eu digo na virada: Deus, esse ano eu não tomo Coca-Cola. Não digo isso no dia 31, no dia 1º eu já estou tomando Coca-Cola. Rapaz, não sei se vocês são assim, mas eu digo mesmo para Deus que os meus pecados, e cometo os mesmos todo ano. Eu quero ser diferente esse ano. Vocês sabem que eu vim da igreja de Bebedouro, e lá eu orei, eu disse: Deus, eu não quero errar, não quero pegar os mesmos pecados, não. Eu também não quero ganhar nenhum pecado novo. Eu também não quero ganhar nenhum pecado novo, por favor. Mas me muda meu coração. Isso, irmão, só é possível quando a gente olha para dentro. Isso só é possível quando a gente faz autoanálise. Quando a gente senta assim na cadeira, sabe? Coloca na ponta do papel e numa balança: Paz, eu pequei nisso, eu errei nisso, eu errei nisso, eu errei nisso. Aí a gente compara com o ano de 2019, rapaz, mesma coisa. Aí se for deixar, vai repetir 2021 de novo. Deus, Ele é maravilhoso. Moisés, olhe para trás com sabedoria. Veja o que eu fiz, grandes coisas. Moisés, não fique preso no passado não, viu? Tem umas coisas. Vou fazer grandes coisas ainda, viu? Mas Moisés, por favor, manda o povo olhar para dentro. Andar de qualquer jeito comigo também não dá, não. Eu vou passar no meio do povo e vou avaliar a santidade do povo. Isso aqui é Deus dizendo: eu vou descer do monte, a minha presença. Aqui é uma teofania, uma aparição de Deus para Moisés. Moisés não viu a Deus, tá? Deus diz: Moisés, eu vou descer, a minha presença vai descer. E eu quero que o povo purifique.
Irmãos, vamos purificar nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja. Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas ainda. Deus vai fazer grandes coisas na nossa igreja ainda. Ontem eu conversava com o Júlio, com o irmão Marcos, com a irmã Lúcia, e eles diziam: pastor, Deus tinha algo com essa igreja, porque o que a gente já enfrentou, não foi com a de não, foi com a de Deus tem mais coisa pra gente. Eu não tenho dúvida disso. Mas Deus quer que a gente purifique a nossa alma. Amém, irmãos? Essa purificação não é por intermédio da autossuficiência, por intermédio de Cristo. Só Ele purifica todos os nossos pecados. Só Ele pega a chave dos nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Só Ele faz isso. Que possamos, 2021, que não exalemos os mesmos comportamentos de 2020. Mas não para por aí, irmãos. E eu preciso finalizar a mensagem. Deus pede para Moisés olhar para outro canto. E aqui para mim, eu poderia só falar desse ponto, Davi. Estava satisfeito. Só desse ponto, do último. Mas é um conjunto, sabe? Faz parte da obra. Olhar para trás, porque isso traz gratidão. Não precisa tocar não, viu? Assim, do que eu vou cantar, pode ficar tranquilo aí, né? Música de Sérgio Lopes, né? Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Ele te abandonou. Deus, olha para o passado, Deus nunca fez isso. Nunca nos abandonou e sempre nos levantou. É importante olhar para trás. É importante olhar para o futuro. 2021 está chegando aí, irmãos. Cantor cristão 560 está indo embora. Um ano velho, né? Estou parafraseando, rompe a aurora, né? E está vindo agora um novo ano. E o ano que passou não vou ver mais. Acabou. Vamos olhar para o futuro agora. Deus tem outras coisas. Mas olhemos para dentro também. E por fim, Deus diz a Moisés, versículo 20: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés fez o que, irmãos? Podem ler, viu? Moisés fez o que? Moisés fez o que? Deus está mandando Moisés agora olhar para onde? Para onde, irmãos? Para cima. Que adianta eu olhar para trás? Que adianta eu olhar para frente? Que adianta eu olhar para dentro se eu esquecer do principal? É olhar para cima, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza, de onde vem a renovação de ânimo, de onde vem as bênçãos incontáveis nas regiões celestiais e terrenas também, amém? É interessante que Deus conclui o capítulo 19 para passar os mandamentos, mostrando para Moisés essa relação de subir e descer. Já falei para vocês de um livro que fala sobre o comportamento do ser humano dentro do elevador. Eu falei sobre esse livro quando eu preguei sobre o oposto do amor, que não é o ódio, é a indiferença, é a apatia. Jesus, para ilustrar a falta de amor, cita a parábola do bom samaritano, que um levita e um sacerdote, ambos passam de largo. E no elevador nós conseguimos exalar a falta de amor para com o outro. Pega o celular, olha para o espelho, e uma oportunidade bela de dar um sorriso. Agora está difícil com a pandemia, né? A pessoa chega, o cara vai para o outro lado, né? Mas a gente já era assim antes. Eu nunca vi elevador no 15º andar da área, e o cara pega o celular lá, para não criar contato. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Que a nossa relação com Deus não seja igual a relação de subir e descer no elevador. Apertar um botão, sobe e desce da mesma forma. Deus está dizendo para Moisés, suba para se relacionar comigo e volte para fazer a diferença lá na terra.
Passe para o povo a minha mensagem. Passe para o povo aquilo que eu quero que você fale. Seja diferente. Lidere esse povo. Não sei se vocês lembram, mas nesse processo de Moisés ter esse contato com Deus, uma certa feita ele voltou com sua face resplandecendo. A relação que ele tinha com Deus era tão íntima que as pessoas olhavam para a face, ele teve que cobrir o seu rosto. Às vezes a gente sobe para conversar com Deus e volta da mesma forma. A gente abre a Bíblia e é da mesma forma, lê e ora da mesma forma. Não é relação elevador não, gente. Deus quer uma relação íntima para mudar o nosso ser, amém? A tal ponto que as pessoas vão perceber a transformação, vão olhar para a face da gente e dizer, rapaz, eu vejo Deus em você, amigo. Isso simplesmente é uma consequência de uma relação que eu subo e desço para me relacionar com Deus e com o próximo aqui na terra. Quero finalizar, irmãos. Quero finalizar. 4 lições simples, mas que eu espero que 2021 você possa guardá-las no seu coração. Primeira, olhe para trás. Olhe para trás com sabedoria. Você tem mais motivos para agradecer. Falo por mim. Olhe para frente também. Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas na nossa igreja. Não sou adepto à teologia da prosperidade. Não sou adepto à teologia de só vitória. Mas o reino de Deus não vai recuar, não. Eu tenho escutado alguns relatos de inúmeras pessoas em países que não se pode falar de Jesus, se rendendo aos pés de Jesus por causa da pandemia. Esses dias eu escutei um relato, irmãos, que eu fiquei assim, pressionado. E o país está levando essas pessoas para lá. E o país contactou alguém, uma agência, para conduzir essas 100 pessoas. É um convite do país, é um convite. E o país contactou uma agência missionária. Estão indo 100 missionários para lá. 100 missionários. Vamos receber uma dessas missionárias lá na nossa casa. Vamos orar por ela. Vamos pedir para que Deus revista aquela jovem de 23 anos. 23, Pedro? Nessa faixa, né? Por causa da pandemia, irmãos. Sabe, Deus está escrevendo coisas que o mundo não vai entender. Mas não esqueçamos de olhar para dentro. Eu concordo, sim, teologicamente com essa música que tudo que há em mim precisa ser mudado. Eu concordo. Porque, irmãos, o que tem em mim que presta é só do Espírito Santo. Que não me pertence, pertence a Ele. Tira o Espírito Santo para ver se alguma coisa presta. Eu já não presto com Ele. Não que Ele não preste. Eu sou pecador mesmo. Imagine sem Ele. Então tudo que há em mim que não pertence a Deus, não presta não. Tudo que há em mim que não pertence a Deus não presta. Eu preciso olhar para dentro todos os dias. E por fim, olhemos para cima. De onde vem o nosso socorro? Não é olhar para cima para expressar vaidade ou soberba, ou suficiência, mas é olhar para cima para olhar para Deus. E quem olha para Deus se humilha. Quem olha para Deus é mais humilde. Quem olha para Deus serve a todos. Quem olha para Deus não quer ser o primeiro, quer ser o último.
Quem olha para Deus não quer ser o grande, quer ser o pequeno. Quem olha para Deus tem uma vida bem-sucedida. Amém? Vamos louvar a Deus.